mesmo planeta colidiu 2 vezes com a Terra para criar a Lua, revela novo estudo. Nova teoria pode explicar de vez como a Lua se formou e completa a teoria que antes tinha alguns pontos contraditórios. Embora seja uma presença constante nos céus e nossa companheira desde sempre, a Lua ainda guarda muitos segredos e sua formação ainda não foi plenamente compreendida. Por enquanto, a hipótese mais aceita sobre a formação da Lua afirmava que um grande impacto entre a Terra e um planeta do tamanho de Marte, que os cientistas chamaram de Theia, teria formado a Lua cerca de 4,4 bilhões de anos atrás. Só que essa teoria do grande impacto tinha muitas lacunas que ficavam inexplicadas, como, por exemplo, a composição da Lua, que é muito parecida com a da Terra. Acontece que nossas simulações mostram que, se a Lua é mesmo resultado de uma única colisão, sua composição deveria ter entre 70% e 90% do material de Theia, que seria o planeta que colidiu com a Terra. Mas as amostras lunares que temos revelam que as coisas não são bem assim e a composição da Lua é muito similar à do nosso planeta. Mas agora, alguns novos estudos publicados no The Planetary Science Journal parecem conseguir explicar essas contradições, completando a teoria sobre a formação de nosso satélite natural com 2 colisões de Theia com a Terra. Sim, 2 colisões desse mesmo planeta Theia com o nosso planeta poderiam fazer muitas peças se encaixarem e deixam a teoria da formação da Lua muito mais completa. Vale lembrar que essas colisões teriam ocorrido muito antes do nosso planeta ser como o conhecemos hoje, quando ele era na verdade um protoplaneta, ou seja, estava no início de sua formação em um sistema solar caótico onde colisões ocorriam com frequência. Segundo esses novos estudos, 2 colisões poderiam criar uma mistura complexa de material entre os 2 protoplanetas e, como resultado, a Lua herdaria essa combinação de componentes. Nessa imagem, vemos como seria a situação depois de 1 hora do impacto, que os cientistas chamaram de impacto vai e vem. À direita, vemos a figura que mostra os núcleos de ferro dos 2 protoplanetas. Ou seja, a formação da Lua seria o resultado de um processo final de acreção, ou seja, como se fosse uma junção da Terra e de Theia. Os 2 corpos podem ter crescido em pares em uma série de fusões violentas, gerando Vênus e a Terra em talvez dezenas de eventos, deixando planetas menores como remanescentes não acretados ou sobreviventes, escreveram os autores do estudo. Para chegar a essa conclusão, os especialistas usaram alguns estudos anteriores e simularam colisões entre os protoplanetas. Com isso, eles descobriram que esse tipo de colisão vai e vem ocorre em cerca de 50% das vezes, quando o objeto colisor retorna e causa um segundo impacto. É isso que vemos nessa figura, que mostra uma mistura inicial do material dos 2 protoplanetas, mas Theia ainda escapa para retornar depois para um segundo impacto que mistura ainda mais os elementos. O impacto duplo mistura as coisas muito mais do que um único evento, o que poderia explicar a semelhança isotópica entre a Terra e a Lua, e também como a segunda colisão lenta teria acontecido, completaram os autores. Muitos cientistas ainda acreditam que um único impacto poderia sim ter formado a Lua, mesmo que a hipótese seja mais difícil de comprovar. Porém, a teoria dos 2 impactos parece ser a maneira mais fácil de explicar o material parecido da Lua e da Terra.